Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Bem, o estudo de hoje nós vamos saber sobre um momento nada doce. O que será que a Bíblia fala sobre a morte? Vamos aprender juntos? Vem comigo! No estudo de hoje, nós vamos ter a presença da professora Rita. Tudo bem, professora? Tudo bem, Bem-vinda novamente. Obrigada. E o pastor Alex Palmeira. Tudo bem, pastor? Olá, Gislene. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Cris era uma menina doce que estudava num colégio interno. Um dia ela chegou para o seu professor e contou a seguinte história. Professor, eu estava no meu quarto, no dormitório, no colégio interno, e de repente ligaram para o ramal do meu quarto dizendo que meu irmão estava lá embaixo na recepção. Então eu desci correndo e era ele mesmo, ele me abraçou, me beijou, disse que me amava e foi embora. O problema, professor, é que o meu irmão está morto há 2 anos. Quem será que foi me abraçar? Era ele mesmo? Ela tinha essa dúvida porque muitas pessoas têm experiências com pessoas que já estão mortas, não é verdade, pastor? E a gente fica na dúvida, como é que funciona essa coisa da morte? As pessoas vão para o céu, elas vão para o purgatório, tem várias teorias e as pessoas têm experiências, conversam com eles, até abraçam, como foi o caso dessa moça. A Bíblia, o que ela fala sobre a morte, professora? Bom, Gislene, para nós entendermos a morte, nós precisamos saber primeiro o que é a vida. Certo. E para nossa alegria, na Bíblia, Deus nos diz que a nossa origem é nobre, a nossa origem é divina, porque nós fomos criados por Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Como Deus nos criou. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, tudo isso aqui, criado à imagem e semelhança de Deus, é resultado do pó da terra, que Deus se abaixou, pegou o pó, modelou uma figura semelhante a dele, e Adão estava pronto, não vivia, Deus então transmitiu vida, como? Soprando no nariz de Adão, e ele passou a respirar, e a Bíblia me diz que ele passou a ser alma vivente. Então, se nós analisarmos o texto aqui, nós vemos que nós somos uma alma. Nós não temos, nós somos. Então, a alma é uma pessoa, é ser a pessoa. É um ser vivo. Tudo que tem corpo e respira é uma alma. Entendi. É isso mesmo, pastor? Como é que é? Eu vou fazer uma ilustração simples para você entender. Imagina que você chegou na sua casa e você chegou de noite. A primeira coisa que você vai ter que fazer quando você abre a porta é fazer o quê? Acender a luz. E você tem então um interruptor ali. E a luz é resultado de 2 coisas. A luz é resultado da lâmpada que você tem, mas também resultado da energia. Então, quando você une energia e lâmpada, dá a luz. Eu poderia dizer que o corpo, que é de terra, de pó, que a gente vai ver na palavra de Deus aqui, junto com esse fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, essa palavra Espírito na Bíblia tem vários sentidos. Mas no original ali que nós encontramos a palavra Ruach, significa exatamente isso, fôlego, vento, e é isso que Deus faz. Deus soprou o fôlego de vida, respiração. O poder da respiração. Isso aqui é o fôlego de vida. Esse fôlego de vida Deus nos deu, e quando tem corpo físico mais fôlego de vida, você tem a alma vivente. Interessante é que no texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, lá diz que a alma que pecar, essa morrerá. Opa, se a alma pode pecar é porque ela é Mortal. Ela é mortal, ela está viva. Então, se ele pode pecar é porque ele está vivo. Então, aí ele não existe alma morrente. A alma que morreu e agora pode pecar. Bem, se você está pecando é porque você ainda está vivo e está cometendo isso. Então, o ser humano não tem um espírito imortal. Essa ideia é uma ideia grega, da divisão entre o físico e o metafísico, aquilo que é imortal. Isso não é bíblico, isso é filosofia grega. Infelizmente, muito foi influenciado disso. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que a vida do ser humano é a junção de 2 coisas. Corpo e esse espírito que é o fôlego de vida. E isso torna a gente uma alma vivente. Se qualquer pessoa for numa igreja, muitas vezes ela vai ouvir o seguinte: olha, nós batizamos 15 almas. Não é que nós batizamos 15 entidades fora do corpo, nós batizamos 20 pessoas, porque a alma é uma pessoa. Então pode dizer: Gislene, você é uma alma boa.
eu posso dizer, professora Rita, você é uma alma boa, você é uma pessoa boa. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Entendi. Exato. Mas aí quando a gente morre, aí o que acontece? Então, a morte é exatamente o contrário da vida. Nós que estamos vivos aqui, somos resultado de um corpo que respira. Né? A Bíblia, em Eclesiastes 12:7, me diz assim, sobre a morte. Me diz que tudo volta à origem. O pó volta à terra como era, quer dizer, o meu corpo vai para a sepultura. E o espírito volte a Deus que o deu. O que é que Deus me deu? Deus me deu o fôlego de vida. Deus me deu a capacidade de essa respiração que faz com que todo esse mecanismo funcione. Né? E aqui nesse texto, somente nesse texto, o fôlego de vida é substituído, Deus usa um sinônimo, chamando o meu fôlego de vida de espírito. Né? Então, espírito aqui é aquilo que o pastor comentou, é ruach, é pneuma, é ar. O espírito não é alguma coisa, não é uma entidade consciente, não é alguma coisa que sente, que pensa. Né? Então, na morte existe a separação. Temporariamente, na morte, não existe vida. É tão interessante isso, porque a gente usa até as palavras, olha como elas são importantes, né? Porque a palavra espírito, como ar, vento, a gente diz que o especialista que cuida do sistema respiratório, como é que a gente chama ele? Pneumologista. Pneumologista, né? Então, essa palavra tem a ver com isso. A palavra pneuma, o vento, na Bíblia tem a ver com isso. Eu gosto de outro texto, que está, por exemplo, em Salmos. Salmos no capítulo 6. Aqui em Salmos no capítulo 6, nós encontramos um texto que diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te louvará? Aí se você pega, por exemplo, Salmos capítulo 118 também, capítulo 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. O que a gente entende é de que depois que morre, a pessoa não tem mais consciência, não existe mais vida, porque não louva a Deus, a pessoa, ela, como diz assim, não tem recordação, ou seja, não existe vida. Exato. E Eclesiastes também apoia isso, né? Exato. Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E veja o 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, e não tem parte eles em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá, então se quando a pessoa morre ela não sabe de nada, então como que, por exemplo, aquele irmão da menina foi vê-la? As pessoas, não tem uma história que as pessoas morrem e vão para o céu ou para o inferno? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 15, nos dito assim, que quando Jesus voltar, de maneira nenhuma os vivos irão antes para o céu que os mortos. Isso me faz entender que o céu ainda está vazio. Onde estão os mortos? João 5, 28 e 29 nos responde. Diz que eles estão na sepultura, porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. É isso mesmo que diz o texto. E é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. O texto diz assim, que os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É interessante alguns textos, porque quando você pega esse lado da Bíblia, você vê que o único que é imortal é Deus. 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 6, versículo 14 e 16, você vai encontrar isso. Exato. Que o único que habita a imortalidade é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ninguém tem vida eterna, a não ser o próprio Deus. E Ele vai nos dar isso por ocasião da sua vinda. O que acontece é que a acusação de Satanás, nos estudos que nós já tivemos anteriormente sobre a origem do mal, a principal acusação de Satanás é que o homem não morreria. Ou seja, essa é uma doutrina errada que nasceu no Éden. Exato. De que o mal se perpetuaria. E se perpetuaria porque o homem não morreria. Só que na Bíblia nós não encontramos isso. Tá, então vocês estão me explicando que quando a gente morre, a gente não vai nem para o céu, nem para o inferno. Exato. Ela disse que volta para a origem, então fica um pozinho lá dentro do caixão. Volta para a e sepultura. fica nisso. O que Exato. volta para Deus, então, esse espírito é só
A nossa respiração, a O meu vida, fôlego que de Deus é vida. dono da vida. Seria isso. Por exemplo, uma comprovação disso é a história de Lázaro em João capítulo 11, quando Lázaro morre e depois os discípulos chegam ali, olha, o Lázaro já está morto, já faz 4 dias. E Jesus diz o seguinte, olha, não fiquem desesperados, Lázaro não está morto, ele está dormindo. Jesus faz uma comparação da morte como um sono, de estado de inconsciência. Não faz sentido a ideia de que as pessoas quando morrem vão para o céu ou vão para o inferno, porque se vai para o céu, então para que adiantaria Jesus Cristo voltar se todo mundo já está no céu, quem é bom? Vai voltar para quem? Para buscar quem? Só os que estão vivos? Mas a Bíblia diz que todo olho verá, como nós já vimos em estudos sobre a volta de Jesus Cristo. Se todo olho verá, é como se ele estivesse dizendo assim, desce todo mundo daí do céu, porque todo mundo tem que me ver. Não faz sentido. Se nós dissermos que estão no inferno, as pessoas más estão no inferno, significa dizer de que não precisa haver juízo, porque o juízo já aconteceu. Então isso fere o princípio bíblico. Então, à medida que você tropeça nesse ponto, a tendência é que você atropela muitas outras doutrinas do Evangelho. A própria doutrina da volta de Jesus Cristo. O senhor falou em ressurreição, pastor, eu me lembrei quando Jesus ressuscitou, que ele falou para Maria lá que não era para encostar nele porque ele não tinha ido ao céu. Sim. Exato. Ou seja, se ele que era Jesus, que era Deus, morreu e não foi para o céu direto, então acho que nós também, faz sentido o que vocês estão dizendo, não é Exatamente. isso? E tem outro lado, diz que quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como uma forma de espírito não tocado. Diz a Bíblia que quando Tomé teve dúvida dele, disse o seguinte, Tomé, toca aqui em mim, que é verdade, ou seja, não havia essa entidade, como muitas pessoas pensam, de que existe um espírito dentro de nós. A gente sabe que o cinema, a TV, popularizou a ideia de que existe vida após a morte, o espírito. Aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, por exemplo, foi um filme que fez muito isso, mas isso não é o que a Bíblia diz. Exato. E essa ideia, essa filosofia, melhor dizendo, porque não seria uma doutrina, ela foi lançada lá no Éden por Satanás. Deus é textual em Gênesis 2, 16 a 17, Deus diz para Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam. Né? E Satanás diz para Eva que de maneira nenhuma não morreriam. Então, se não somos imortais, então se a gente não existe alma penada e vagando por aí, quem era a pessoa que foi abraçar a menina da história? Pois é, quando Satanás foi colocado para fora do céu, não foi tirado os poderes dele. Ele preserva até hoje. Então, quando a gente faz estudos sobre a morte, a gente enfatiza sempre uma questão, que a palavra predileta de Satanás é amanhã. Né? Amanhã você vai para Jesus, amanhã você lê a Bíblia, amanhã você ora, e ele quer incutir nas pessoas essa ideia da imortalidade para que as pessoas acreditem que existe vida na morte e que pessoas vivas ainda podem interceder por quem morreu, para que prorroguem sempre a decisão que tem que tomar com Jesus. Nós falamos em algum estudo anterior de que Satanás se manifesta de 3 maneiras. Possessão, aparição e personificação. Aparição quando ele mesmo se mostra. A gente vê isso em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo na tentação, no monte da tentação, o próprio Satanás aparece para ele em forma de anjo de luz. Nós encontramos no Éden a experiência de quando ele entra dentro de uma serpente, possessão. Mas quando alguém que morre vem até outra pessoa, ele está usando o seu terceiro artifício, que é a personificação. Bem, se a Bíblia está dizendo de que o morto, quando morre em estado de consciência e não volta, se isso não vem de Deus, de acordo com a palavra de Deus, quem é que faz isso? É o próprio Satanás. Porque os mortos não voltam. Então, Satanás e seus anjos se personificam em pessoas e eles voltam imitando voz, imitando tudo que você possa imaginar. Porque Deus não tem interesse de que os mortos voltem. Do contrário, todas as doutrinas bíblicas entram em xeque. Uma delas, a volta de Jesus Cristo, a do juízo e tantas outras doutrinas como nós já estudamos aqui, a do milênio, que nós já estudamos aqui como sendo verdades bíblicas, mas que se nós tropeçarmos nesse ponto da morte, são todas atropeladas. Interessante. E essa morte, ela vai existir até quando? Por favor, professora. Até a volta de Jesus, como diz 1 Tessalonicenses 4, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Veja, quem é que morre em Cristo? Aquele que viveu com Cristo.
Por isso a importância da nossa decisão hoje ao lado de Jesus. Porque na morte nós não vamos ter mais essa possibilidade. Quando Jesus voltar, aí vai ser além, como já foi estudado aqui, além do dia extraordinário que será, de vermos a Cristo face a face, ainda reencontraremos os nossos queridos que hoje dormem no pó da terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É a promessa Então da tem um Bíblia. momento que a gente vai ser imortal. Sim. Que é depois, nesse momento, que a gente vai ter um estudo só sobre isso. Eu gosto do texto também de Daniel capítulo 12, que diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, é garantido de que aquele que morrer, se morreu em Cristo, ressuscitará para vê-lo voltar. Amém. Que bonita Não é? esperança, pastor. Deixa um Certamente. recado para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso. Essa é a nossa maior esperança, de que Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer de volta 2 grupos para perto de si, para nunca mais morrer, nunca mais. Aqueles que estão vivos por ocasião da sua vinda, mas também aqueles que morreram na esperança da sua volta. E eu quero dizer para você de que você não pode ficar triste, porque se você já perdeu um ente querido, se você já teve uma pessoa do seu coração e que essa pessoa já se foi, está morta hoje, a promessa bíblica é de que você vai poder reencontrá-la novamente. É isso que a Bíblia diz. E que você não precisa se desesperar com a morte, porque a morte não é o fim de tudo. Para o cristão, ela é apenas uma vírgula na história eterna que Deus já tem traçado. E eu digo para você hoje de que Deus, Ele espera que você tenha paz no seu coração, em saber de que a vida eterna já é garantida a todos aqueles que nele crê. E se você, nesse estudo, crer em Jesus Cristo, crer que Ele, assim como Ele morreu, Ele também ressuscitou, há de trazer a ressurreição todos aqueles que morreram nele também. Amém. Fique nessa certeza, porque com essa certeza você viverá eternamente com Ele lá no céu. É isso que diz Apocalipse capítulo 21, que quando Ele voltar, não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem choro, e também nunca mais haverá morte. Que essa seja a certeza do seu coração neste dia. Amém. Amém. Então, apesar de existir esse momento nada doce que é a morte, a gente pode ter a esperança de um momento, aí sim, muito doce, que vai ser a volta de Jesus, não é verdade? E eu quero estar lá e superar essa morte aqui que nós aprendemos hoje. Então, vamos continuar estudando e até o próximo estudo. Tchauzinho!